O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Pesquisa estuda como exercícios físicos podem ajudar no tratamento contra a artrose. RU do Politécnico volta a atender estudantes. 126 anos depois do fim da escravidão, uma reportagem especial mostra os desafios na busca por igualdades de direitos. E no Marca Páginas de hoje, um livro que conta a história da professora Júlia Vanderlei. O UFPR Notícias está no ar. A artrose causa dores nas articulações e atinge principalmente mulheres acima dos 50 anos. E foi justamente para atender essa população que um projeto está sendo desenvolvido no Departamento de Educação Física da UFPR. Não há como escapar. Nossas articulações vão se desgastar ao longo da vida. Esse processo é normal. Ele é causado pelo estresse que provocamos nas nossas juntas, seja pelo esforço excessivo ou pela inatividade. A famosa artrose causa sofrimento e muitas vezes deixa o doente com medo de se movimentar. Dona Maria Luísa, de 63 anos, sabe bem o que é sentir dores nas juntas. É desagradável porque a gente está andando, no meu caso, eu sinto assim uma pontada na frente do joelho. Então, às vezes, me desanima para uma caminhada, para alguma coisa assim, porque é incômodo, né? Dor, qualquer uma é incômoda. Esse quadro despertou o interesse do Centro de Estudos do Comportamento Motor. Desde o final do ano passado, o centro desenvolve um projeto voltado às mulheres com mais de 60 anos que sofrem com artrose. A partir dos 50 anos de idade, a prevalência, a incidência da artrose, tanto de quadril como de joelho, dessas grandes articulações que sustentam o peso do corpo, elas são maiores entre as mulheres. Então, se há um comprometimento muito grande, já usa dispositivos para caminhar, ou bengala, ou andador, tal, isso normalmente indica um grau mais avançado da doença e que certamente nessa situação o nosso projeto ele não tem essa abrangência. Teria que ser um trabalho mais terapêutico. E o nosso é a proposta de exercício programado mesmo, com o objetivo de melhorar a condição física e especificamente aquelas relacionadas com a artrose. Inicialmente, as mulheres passam por 3 grupos de testes. Uma bateria de avaliações funcionais, um teste de força e também um teste de marcha, que avalia o modo como as idosas caminham. O primeiro dia que elas chegam aqui, a gente faz um teste de caminhada, que a gente chama de marcha. Nos outros dias, elas fazem os testes funcionais, que elas são atividades que imitam atividades da vida diária. Então, é levantar e sentar de uma cadeira, andar 4 metros, andar durante 6 minutos. E depois elas vão fazer o teste de força. O projeto ainda está na fase de triagem. Depois disso, as mulheres selecionadas vão passar por 12 semanas de exercícios, tudo para amenizar as dores sentidas pela artrose. A expectativa é de que as diferenças entre as idosas com artrose e as mulheres da mesma faixa etária que não possuem a doença sejam menos sentidas ao final do projeto. Para diminuir as dores, o importante é não ficar parado. É a lei do uso e do desuso. Quanto mais você fica parada, pior fica. Sempre. Então, como a dor, elas acham que por causa da dor elas não podem fazer o exercício, elas vão perder mais força ainda, vão sentir mais dor e elas vão ficar mais em casa. Célia conhece muito bem os benefícios de praticar exercícios físicos. Há bastante tempo ela se exercita regularmente e garante, as vantagens não são apenas para o corpo. E quando eu comecei, nem notaram que fosse fazer tanta falta, mas depois que eu comecei eu vi que não dá mais para parar. Minha vida mudou, mas mudou mesmo, eu tenho assim, mais disposição, a minha saúde é ótima, eu não tomo remédio, você vê, com a minha idade eu não tomo remédio. Por quê? Porque isso aqui me complementa, né? O Centro de Estudos do Comportamento Motor ainda está selecionando participantes para o projeto. Se você tem interesse em participar, pode ligar e agendar uma avaliação. O telefone é 9529-0207. Este é um mês especial para o curso de enfermagem da UFPR. É que em maio é comemorado o Dia do Enfermeiro e também o aniversário da graduação.
em hospitais de grandes e pequenas cidades, visitando casas de pacientes e até mesmo em lugares mais afastados, eles estão presentes. Os enfermeiros fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Para Kelly, que estudou na UFPR e hoje trabalha no Hospital das Clínicas, ser enfermeira foi a melhor escolha da vida. Isso é um presente. Eu acho assim que a minha mãe, quando eu era criança, ela sonhava que eu iria trabalhar aqui no Hospital de Clínica, sem nem ao menos saber que um dia eu entraria na enfermagem daqui da Federal e que eu estaria aqui. Então, acho que é um presente esses 5 anos dentro da graduação, da enfermagem, aprendendo, conhecendo tecnologias, conhecendo os professores, aprendendo muita coisa, tendo muito conhecimento mesmo. Eu acho que direcionaram a minha estadia, né? O Brasil tem mais de 1,5 milhão de profissionais de enfermagem, entre eles técnicos, auxiliares e enfermeiros. Luiz Eugênio é presidente do Conselho Regional de Enfermagem e destaca a importância deste profissional, que é responsável por mais de 60% dos atendimentos em hospitais. Hoje a enfermagem complementa aí 60% de toda parte de assistência médica, hospitalar ou até mesmo de saúde pública, né? Ele contempla 60% de todo o quantitativo de profissionais da saúde. Então é uma gama muito grande, então ele é de extrema importância e relevância não só para toda a sociedade, como para o indivíduo, né? Há 40 anos, a UFPR contribui para a formação destes profissionais. A solenidade de aniversário do curso aconteceu essa semana. E um dos objetivos foi resgatar a história e reunir aqueles que fizeram parte dela. Gláucia foi professora das primeiras turmas da universidade e se sente realizada por ter contribuído para o reconhecimento da profissão. Um dia 12 de maio vai ficar marcado na minha vida porque eu tive a chance de recordar todo o trabalho que foi feito e como o pessoal progrediu nessa coisa que a gente pensava tão pequena e que de repente se transformou num curso assim, nacionalmente conhecido. Na UFPR, o curso foi criado em 27 de maio de 1974, mas o primeiro vestibular aconteceu no ano seguinte. Neste período, a universidade formou 1.349 enfermeiros, em 69 turmas. A trajetória do curso foi relembrada pelo professor Paulo, que organizou o Espaço da Memória, com documentos, fotos e objetos que fizeram parte do curso por todos esses anos. A perspectiva é que a gente continue lutando para melhorar a qualidade do nosso trabalho, sem dúvida, isso implica ressalto em luta, não é? Para poder exigir mais condições, não é? Reivindicar, enfim, mais recursos. Andriele está no 3º período do curso e já percebeu, não é só de doença que o enfermeiro cuida, ele se preocupa também com a saúde do paciente. O que eu acho mais importante da profissão de enfermagem é que ela não ajuda só, não atende só o paciente como uma doença. Ele não visa só a patologia. Ele tenta entender o ser humano como um todo, tanto no meio social, onde ele está inserido, tanto na cultura, tanto na religião. Ele tende a atender o ser humano como um todo. Conquistar um diploma universitário é o primeiro passo para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Mas nem sempre só a faculdade resolve. É aí que a pós-graduação pode ser um diferencial. Mas tão importante quanto escolher a formação adequada é prestar atenção na qualidade do curso e da instituição de ensino escolhidos. Na UFPR, são mais de 120 opções, entre especializações, mestrados e doutorados. Thalita é aluna do doutorado em Biologia Molecular. Depois de cursar o mestrado aqui na UFPR, ela optou por se qualificar ainda mais. Uma oportunidade maravilhosa para todos os alunos, porque a gente está numa universidade de ponta. Além de estar numa universidade de ponta, a gente tem vários grupos de pesquisa, vários laboratórios, professores extremamente conceituados. Então, acho que é uma oportunidade muito bacana para todo mundo que tem interesse na vida acadêmica, que tem interesse em trabalhar com pesquisa, em trabalhar dentro de universidades. E eu acho que a gente realmente tem que aproveitar isso e cursar, fazer todos os cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado da melhor forma possível. Nos últimos anos, a UFPR deu um salto no número de pós-graduações oferecidas. O aumento foi de 153% e reflete o incentivo à pesquisa dentro da universidade. Em termos de mestrado e doutorado,
A universidade oferece atualmente 125 cursos, são 76 mestrados e 49 doutorados. Com mais de 120 cursos de pós-graduação, a UFPR é a segunda universidade no sul do Brasil que mais oferta vagas e está entre as 10 melhores do país. A pós-graduação é dividida entre especialização, mestrado e doutorado. Cursos de mestrado e doutorado, curso estrito sensu, além da capacitação, da formação, do núcleo de formação do aluno, existe também a capacitação para a execução de pesquisa e normalmente eles são vinculados ao desenvolvimento de uma dissertação, no caso do mestrado, e uma tese, no caso do doutorado. Enquanto que os cursos de especialização, eles são específicos numa determinada área, capacita o profissional e ele sai, portanto, especialista num determinado assunto, numa determinada área. Consequentemente, ele tem um objetivo diferenciado, que é a especialização numa determinada habilidade profissional. Nas últimas avaliações da CAPES, órgão do Ministério da Educação que avalia os cursos de pós, a UFPR obteve ótimos resultados. 7 cursos se destacaram com a nota 6, sendo que o conceito mais alto é o 7. Um deles é o de Direito, que há anos é avaliado com a nota 6 pela CAPES. É um programa que já tem a nota 6, avaliado pela CAPES já há alguns anos, e se consolidou em 3 grandes áreas de pesquisa. Uma área de direito público, que seria a área de direito do Estado, uma área mais voltada ao direito privado, que seria direito das relações sociais, e uma terceira área que é a área de direitos humanos. Dentro dessas 3 áreas estão alocados os núcleos de pesquisa da nossa pós-graduação. O curso de Ciências Bioquímicas também recebeu nota 6. Foi a primeira vez que o curso obteve o conceito. Para isso, precisou passar por algumas melhorias. Nós precisamos realizar uma pesquisa de excelência, que seja reconhecida tanto a nível nacional quanto internacional, fazer boas publicações e formar também alunos bastante qualificados para que eles possam seguir a carreira científica também nessa instituição ou em outras instituições. Para mais informações sobre os cursos de pós-graduação na UFPR, acesse o site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. O mais novo setor da UFPR, o SACOD, que reúne os cursos de Artes, Comunicação e Design, tem oficialmente um diretor e vice-diretor. Os professores Dalton Razeira e Luiz Paulo Maia já estavam nas funções, mas tomaram posse oficialmente nesta semana. O reitor da universidade, Isaac Akel Sobrinho, recebeu em seu gabinete os professores Dalton Luiz Razeira e Luiz Paulo Maia para a solenidade de posse do setor de Artes, Comunicação e Design. Um setor muito importante, que tem uma vocação, que traz as áreas de comunicação, design e artes, São áreas muito sensíveis, muito interessantes, tem uma grande relação com a sociedade e eu tenho certeza que agora com uma direção unificada, essas 3 áreas vão crescer muito. O projeto do setor foi aprovado em novembro de 2012. O SACOD, como ficou conhecido, aproxima os cursos de Comunicação Social, Artes e Design. Assim, haverá melhor aproveitamento de estruturas e funcionários, maior qualidade de ensino e a convivência de um espaço universitário. A importância foi justamente a de separar 3 cursos, Artes, Comunicação e Design, que estavam meio encolhidos dentro de um setor muito grande, que era o de Ciências Humanas, Letras e Artes, e essa possibilidade de crescimento para todos os 3 departamentos, num prédio único que vai ser construído, com possibilidade de expansão e de crescimento para todas as 3 áreas. Uma primeira atitude que já foi feita em função do curso de jornalismo. A montagem da biblioteca, um embrião de biblioteca, que vai ser a biblioteca do setor de arte, comunicação e design, lá no Campus Cabral. Então hoje já tem uma biblioteca, E nós estamos montando também uma biblioteca, uma sala da Biblioteca Campus Cabral no Batel, onde funciona o curso de artes e música. Isso já é um ganho dos alunos. O novo setor ganhará também um novo campus. As obras devem começar até o final de 2014. O novo edifício terá 22 mil metros quadrados e 6 andares. Atenção você que está terminando o ensino médio. Estão abertas as inscrições para o Enem. O prazo vai até dia 23 de maio. O exame é uma alternativa para quem quer ingressar nas universidades federais. Só no ano passado,
quase 1.600 vagas da UFPR foram preenchidas pelo Enem. As provas acontecem nos dias 8 e 9 de novembro. A Semana Nacional de Museus acontece todos os anos para chamar a atenção do público para esses espaços. A 12ª edição do evento, que é promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, contou com a participação da UFPR. Esqueça aquela visita ao museu em que os participantes apenas observam as obras. A proposta da Semana Nacional de Museus é justamente a oposta. Na UFPR, o Museu de Arqueologia e Etnologia, que participa do evento, preparou uma programação de inclusão e acessibilidade. Em uma das oficinas, os participantes sujaram as mãos para aprender a fazer cerâmica. Eu acho muito importante, não só para nós, deficientes visuais, mas acho que para todos, né? Porque é legal que todos saibam, né, um pouco de como é feito esse trabalho de artes, né? É legal que todos possam ter esse conhecimento. O MAI, que já participa há 5 anos das atividades, também uniu as discussões de outro evento, a Semana de Arqueologia, com o tema da Semana de Museus. Coleções criam conexões. A gente convidou arqueólogos que já possuem uma experiência com museus, tanto o nosso quanto o Museu Paranaense, né, para falar um pouco sobre as experiências pessoais, as experiências acadêmicas e essa relação entre a museologia e a arqueologia. A participação na Semana de Museus é uma forma de inverter as lógicas tradicionais ligadas a essas instituições. A ideia é de que o museu vá até a comunidade. Essas semanas de museu, elas foram uma atividade importante, né, fomentada pelo IBRAM, porque justamente a gente tem a possibilidade de visibilizar os trabalhos que acontecem nos museus. Além do MAI, o Museu de Arte da UFPR também participou das atividades deste ano. É a primeira vez que o MUSA participa da Semana de Museus. Dentro do tema proposto, foi promovida uma mesa redonda que discutia um tema controverso: como aprisionar formas de arte naturalmente efêmeras, como a performance? Para o Museu de Arte da Universidade, primeiro se colocar num cenário, num circuito de museus, um circuito nacional de museus, dando visibilidade para o museu e para a produção aqui, especialmente tipográfica e de pesquisa, de curadoria, aqui de Curitiba. Para as instituições culturais da UFPR, participar da semana é uma experiência ainda mais valiosa. E isso traz para nós a expectativa de que a gente possa, no futuro, consolidar os museus universitários aqui na universidade. Assim como a gente tem o MAI, que o MUSA possa ser também um museu que fomente a pesquisa na área de artes, né, e que possa ser um campo, né, um laboratório para futuros projetos nessa área. Para conferir a programação completa dos museus da universidade, que são o MAI e o MUSA, é só entrar no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, no endereço que aparece na sua tela. E no próximo bloco, RU do Politécnico volta a atender estudantes. E ainda, uma reportagem especial mostra os desafios na busca pela igualdade de direitos 126 anos depois do fim da escravidão. A gente volta já. Mais um restaurante universitário foi reaberto. Nesta semana, os alunos do Politécnico puderam contar com o preço camarada do RU. A reabertura do restaurante universitário do Politécnico foi marcada por protestos. De um lado, estudantes apoiando a reabertura do restaurante. De outro, representantes do sindicato tentavam impedir que o RU voltasse a funcionar. Enquanto isso, os alunos que esperavam por uma resposta comentaram a situação que vem afetando aqueles que necessitam da alimentação servida pela UFPR. A gente quer que abra, porque a gente não tem nada a ver com isso, né? A greve é do sindicato e da reitoria, é um problema entre eles, a gente só quer comer. E, na verdade, é o compromisso da universidade prover refeição com um preço suficiente para um universitário, né? Queria a abertura da RU porque tá todo mundo se almoçar e para ficar pagando almoço no restaurante lá em cima é caro, né? Daí não tem condição de ficar almoçando fora todo dia. Pouco depois do meio-dia, o restaurante foi reaberto, trazendo alegria aos estudantes.
Agora, já são 3 os restaurantes universitários abertos. O primeiro a voltar a atender os alunos foi o do Campus Botânico. Em seguida, o Agrárias. E nesta semana, foi a vez do Politécnico. O RU Central continua fechado, já que é utilizado pelos grevistas como ponto de apoio para reuniões e encontros. A reabertura gradual dos restaurantes universitários tem como objetivo atender principalmente os mais de 4.000 estudantes da UFPR em fragilidade econômica. Nossa intenção é que o serviço seja mantido, né? Que é uma necessidade dos estudantes. Já foi falado de todos os estudantes que precisam para se manter na escola e toda essa questão. E nós vamos tentar o tempo inteiro manter eles abertos, dentro das normas, dentro de toda a segurança, né? O diretor do CCE visitou o campus avançado de Jandaia do Sul, da UFPR. Durante a visita, Edson Flávio de Souza auxiliou os técnicos locais na disponibilização do novo site do campus na internet. Agora, a página pode ser acessada pelo endereço www.jandaiadosul.ufpr.br. O CCE ainda disponibilizou acesso a serviços de VoIP, que permitem fazer ligações gratuitas para telefones fixos de toda a Universidade Federal. Também foi cedido para o campus um equipamento de videoconferência. E o campus Jandaia também recebeu recentemente a visita da Agência de Inovação. O diretor executivo, o professor Emerson Carneiro Camargo, e o coordenador de propriedade intelectual, Alexandre de Moraes, fizeram uma apresentação da agência para os alunos, servidores, técnicos administrativos e docentes do campus. 13 de maio de 1888, o dia em que a escravidão foi abolida no Brasil. A data marca, ao menos na teoria, o início de uma era de igualdade entre brancos e negros, todos livres e com os mesmos direitos. Mas na prática, após 126 anos da assinatura da Lei Áurea, vemos que muita coisa continua como antes. Em 2014, ainda existem no Brasil situações de trabalho análogo ao escravo, e o racismo continua sendo uma barreira para a igualdade. O comércio dos negros no Brasil teve início no século XVI. Os portugueses traziam os africanos de suas colônias para a mão de obra escrava nos engenhos de açúcar. Esse foi o destino de cerca de 1 milhão de negros que se espalharam por todo o país. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Os doentes e maltrapilhos permaneciam na região portuária, longe da vista da sociedade. Já os mais fortes eram negociados e forçados a trabalhar. Você sabia que fomos o último país a abolir a escravidão nas Américas? Essa história geral a gente aprende na escola. São capítulos de 3 séculos e meio de tráfico humano que marcaram para sempre a história do nosso povo. Em 1831, uma lei antitráfico foi até aprovada, mas manteve-se na clandestinidade durante décadas em nome do lucro. Lei para inglês ver. Foi assim que ficou conhecida a Lei Feijó, que não saiu do papel e, pior, teve efeito contrário, pois estimulou o tráfico em massa para garantir mão de obra. Depois de muita pressão de vários movimentos abolicionistas, em 1888, enfim a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que deu a garantia aos escravos de se tornarem livres, mesmo num país ainda cheio de diferenças. O dia 13 de maio é importante institucionalmente, foi um ato institucional da princesa Isabel, evidentemente pressionada pelo capital internacional, pela liberdade em outros países, ela sancionou e também sancionou através das lutas dos movimentos da época, os movimentos abolicionistas. Os clubes sociais negros, como a Sociedade 13 de Maio em Curitiba, surgiram nesta época. Fundado em junho de 1888, o clube não só foi um ponto de encontro e cultura, mas serviu também como refúgio e assistência a diversos negros paranaenses. O clube ele serviu para ajudar esses negros e negras que estavam à mercê da vida, né, no pós-abolição. Aqui a sociedade era praticamente em caráter assistencialista, então os associados faziam um caixa, então eles se auxiliavam em dinheiro para remédio, em funerais dignos. Teve durante um tempo aqui escola de sapateiro, então tinha um momento também de dar oportunidade de ter uma profissão. A partir dos anos 2000, várias políticas afirmativas surgiram como forma de inclusão social.
O Sistema Nacional de Cotas nas universidades, por exemplo, garantiu a inserção de negros no ensino superior. A Universidade Federal do Paraná instituiu o sistema de cotas a partir de 2004, reservando 20% das vagas para negros. Acordos entre a UFPR e universidades africanas também auxiliaram ainda mais nesta integração afrodescendente. Os garotos aprendem o que tem de bom no Brasil e voltam para implantar o que eles aprenderam aqui no Brasil. E hoje nós ficamos muito felizes que nós temos mais de 300 estudantes negros em Curitiba, nas várias faculdades, nos vários cursos, estudando, aprendendo as tecnologias modernas, top de linha que tem no Paraná. Mas o Zeil ainda lembra, 126 anos depois do fim da escravidão, o preconceito e as diferenças continuam. A comunidade afrodescendente teve algumas conquistas, várias conquistas, mas é necessário, é preciso avançar muito mais. Além da barreira do preconceito racial, a sociedade ainda não conseguiu transpor outro obstáculo. Em pleno século XXI, o trabalho escravo ainda existe. Na cidade, no meio rural, atinge brancos, negros e índios, gente que vive à margem dos direitos garantidos por lei desde 1943. No Paraná, nos últimos 10 anos, o Ministério Público moveu 46 ações contra empresários por submeter os trabalhadores a regime análogo ao escravo. Atualmente, 118 procedimentos ainda estão em andamento. O trabalho é intenso, mas insuficiente diante de tantas denúncias. De acordo com a ONG internacional Walk Free Foundation, 200 mil pessoas vivem em regime de trabalho análogo ao escravo no Brasil. Mas o Ministério Público tem feito audiências públicas, né, tentar conscientizar a sociedade, tem produzido obras, né, materiais, né, doutrinários, sejam livros, sejam cartilhas, né, esclarecedoras à sociedade. Quer dizer, a atuação nossa é mais importante, uma atuação pedagógica, do que uma atuação em parceria com a Polícia Federal, por exemplo, na fiscalização, né, seja no trabalho rural como no trabalho urbano, né, que tem também um índice aí crescente, né, de casos de configuradores da condição análoga do escravo. Seja no trabalho, no esporte, nas escolas ou nas ruas pelo país afora, o combate a todo e qualquer tipo de discriminação é o ponto crucial para começarmos a ressignificar valores e garantirmos liberdade e igualdade a todos os brasileiros. Assim, além das questões políticas que são o que regem o nosso ir e vir dentro da sociedade, tem esse despertar interno de que hoje qualquer forma de preconceito, seja por raça, por credo, por gênero, ela não faz sentido. Nós somos uma raça, que é a raça humana. Uma das personalidades mais reconhecidas na história do Paraná. Essa foi Júlia Vanderlei, a primeira mulher no estado a concluir o curso normal, que formava professores. Um estudo sobre a pioneira da educação é o tema do Marca-Página desta semana. Júlia Vanderlei. Você já deve ter passado pela rua que tem esse nome. Ou então, em frente ao colégio que homenageia essa personalidade. Mas o que fez Júlia Vanderlei para ser referência? Ela foi pioneira na conquista de direitos das mulheres. No final do século XIX, lutou para estudar na escola normalista, que formava professores, em uma época que apenas homens tinham essa oportunidade. A aprovação como aluna aconteceu com uma ressalva, que ela não fosse a única mulher. Ela conseguiu umas 3 moças para participarem, porque até então só os rapazes participavam do curso normal. As mulheres ficavam de fora. Se elas quisessem fazer o curso normal, elas tinham que contratar professores particulares. E aí, esses professores, né, faziam todo um trabalho, né, de conteúdo curricular da época, e elas prestavam um exame, que chamava exame vago, que era na frente de uma banca. Se elas conseguissem êxito, elas eram tidas como normalistas, né, recebiam a certificação. Júlia Vanderlei foi nomeada a primeira normalista do Paraná.
e pouco depois construiu carreira na Escola Tiradentes, onde chegou a ser diretora. Além da atividade educacional, Júlia é conhecida por contribuir com a preservação da história do Paraná, por meio da coleção de imagens que ela formou. Todos esses papéis motivaram a professora Silvete a escrever uma biografia de Júlia. O tema o mito, né? Quer dizer, todas as circunstâncias que envolveram Júlia Vanderlei, né? O que de fato tornou o nome dela um nome importante. Claro, tem toda a questão do paranismo da época, ela era amiga também dos paranistas e tinha aquela certa rivalidade Paraná e São Paulo, porque o Paraná mesmo, não sendo mais comarca de São Paulo, ainda tinham muitas caravanas de professores que vinham de São Paulo como se estivesse orientando aqui os paranaenses. Então, o que se queria? Se fortalecer as próprias mulheres e homens do Paraná, educadores, e valorizar a educação da época. No trabalho de mestrado, que deu origem ao livro Professora Júlia Vanderlei, a pesquisadora traz aspectos pessoais da biografada, como a vontade de ser mãe. Ela tinha muita vontade de ter filho, e ela era a filha mais velha de 10. E a irmã, que veio logo após ela, era casada e estava aguardando o terceiro filho. Aliás, estava grávida do segundo filho. E ela não conseguia engravidar, né? Ela teve cedo, ela teve problema ovariano, de acordo com o que ela comenta no diário. E quando nasceu o segundo filho da sua irmã, né, da Minervina, ela ficou muito emocionada. E aí a irmã, né, provavelmente comovida com o fato, e ela conta ali que estava a irmã, a sogra da irmã, e ela disse: se eu tiver mais um filho, eu dou para você. E essa irmã teve outros mais filhos, mas o terceiro filho dessa irmã, ela realmente doou para Júlia Vanderlei, que é o Júlio, né, que ela fala, meu Julinho. E esse diário e essas coleções de imagens, tudo que ela colecionou, tudo que ela guardou é para esse filho. A importância da personagem motivou a direção do Colégio Estadual Júlia Vanderlei a divulgar a história. Esse ano nós estamos lançando, junto com as orientações para a família, um breve histórico de quem foi a Júlia Vanderlei. Conhecer a dedicação de Júlia pela educação faz com que ela se torne exemplo para as novas gerações. Como ela foi a primeira mulher a ser professora aqui no Paraná e tudo mais, é legal a gente conviver com essa coisa de ter uma mulher de referência na própria escola que trabalha tanto em casa, a mãe, né? Normalmente é a mulher, no nosso exemplo, e chega na escola também ter, né, além das professoras, a história da própria, o nome da escola já ser um outro exemplo pra gente no dia a dia de mulher, né, de superar todos os contras que tinha na época e tudo mais. Este e outros livros do catálogo da editora UFPR podem ser comprados online, no site que aparece na tela. As obras também estão disponíveis nas livrarias da editora UFPR, que ficam nos campi Reitoria e Politécnico. Em 2014, a Camerata Antiqua de Curitiba comemora 40 anos. E para celebrar a data, várias apresentações estão programadas ao longo do ano. No sábado, dia 17, a orquestra e o coro se apresentam às 6h30 da tarde na Capela Santa Maria. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15. A apresentação faz parte do 5º Festival Penalva e da 6ª Mostra de Música Paranaense. Nossa equipe acompanhou os ensaios essa semana e a gente encerra o jornal de hoje com um trecho dessa apresentação. Até a semana que vem.